Eu tenho 6 páginas anotadas aqui. Vou explicar por quê. Esses assuntos que aqui estão são referentes ao Espírito Santo de Deus. O que temos feito com o Espírito Santo? E alguns desses temas aqui tenho abordado apenas em conversas, em diálogos com meus companheiros, nesses últimos anos em que tivemos fazendo muita avaliação dessas coisas. Então era muito fácil numa conversa assim, mas pegar e compartilhar e ministrar sobre isso, com exceção de alguns poucos aspectos, eu não tive essa oportunidade, muito menos para essa turma sabida. Então vocês vão ter que ter mais paciência comigo, porque talvez eu fique meio preso na leitura. E eu quero lembrar, uma das minhas preocupações tem a ver com aquela historinha do porco que a gente ouviu ontem. Aquele sujeito que vinha vindo, quando viu o sujeito gritar, na cabeça dele, ele tinha certeza que o outro estava xingando ele. E ele estava avisando ele que tinha um porco lá do outro lado, né? É você! Blum, o porco, né? E se tratando de um assunto sobre o qual eu creio que está cheio de paradigmas no nosso meio, eu quero então falar com o maior cuidado. Sempre também com a paz que eu tenho de que eu estou entre meus irmãos. Às vezes meu pai não concorda comigo, me dá um puxão de orelha. Eu tenho uma orelha puxável. A minha orelha não é impuxável. Alguns têm a orelha impuxável, né? Eu no centro de gorro, ninguém consegue pegar a orelha dele. O que quero falar aqui não diz respeito a esse ou aquele ministério, não diz respeito a esta ou aquela cidade, a esse ou aquele setor da obra. Estou falando de coisas sobre as quais algumas delas eu tenho lutado muito em Salvador, mas nós vamos fazer o seguinte: eu vou abordar 3 pontos aqui. Em cada um desses pontos eu quero dizer primeiro, bem claro, o que é que eu não estou dizendo. Por sinal, eu estou lembrando que eu tenho que dizer uma coisa em função de um troço que eu falei ontem. Eu pensei que você diz aquilo, o outro entende outra coisa. Eu queria deixar muito claro que eu não me considero superior a Abraão. Se alguém, porventura, disse: o que o Marco está dizendo aí? Se lá na eternidade eu puder ficar uns 2 séculos eternos lá, cortando a unha do Abraão lá, eu estou feliz. Ia sentar com ele e ouvir as histórias dele. Eu estou dizendo que eu tenho pena, não tenho inveja de Abraão, tenho pena de Abraão. Abraão não tinha o que temos. Às vezes o Senhor levava 10 anos para aparecer para Abraão. Assim também hoje eu gostaria de dizer o que eu não creio, depois dizer o que eu quero dizer. Quero falar de 3 equívocos que eu vejo muito fortes, muito firmados no nosso meio, com relação ao Espírito Santo. 3 equívocos que eu creio que o desonram ou limitam a sua obra.
O primeiro está, de uma forma geral, em entender qual é o lugar do Espírito Santo na atuação de Deus na igreja. Qual o lugar e qual a amplitude do ministério do Espírito Santo. Deixa eu dizer aqui o que eu não creio, o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo, não vou dizer que eu não creio em milagres. Eu não estou dizendo que não devemos buscar os dons do Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. Eu não quero dizer que não é necessária a unção do Espírito Santo. Não quero dizer isso. Eu não quero dizer que o Espírito Santo é uma questão secundária. Não é isso que eu penso, não é isso que eu creio, não é isso que eu quero afirmar. Um dos apóstolos aqui, um desses reconhecido como apóstolo no Brasil, ao saber que nós estávamos dando ajuda a um grupo de irmãos lá nos Estados Unidos, um grupo de irmãos que ele conhecia e que ele tinha muita expectativa de que esses irmãos de alguma maneira fossem vinculados ao ministério dele. E assim não aconteceu. Esses irmãos, depois de 1 ano ou 2 de contatos, os irmãos pediram que nós tivéssemos uma frequência constante lá para ajudá-los. E esse amado, reconhecido como apóstolo, foi até lá para ter uma conversa com os presbíteros e disse a eles que aquela igreja lá precisava de orientação, acho que usou a palavra essa, cobertura, de 2 ministérios, de nós lá de Salvador e deles também. E o motivo era que nós tínhamos a palavra, mas eles tinham a unção do Espírito. Se vocês receberem esses irmãos sós aqui, vocês vão receber muito da palavra, mas vocês vão ficar sem a unção do Espírito. Esses irmãos de lá até hoje têm dificuldade de ouvir falar do nome desse irmão. Eu fico parando assim, que visão é essa? Como é que nós temos a palavra sem o Espírito? É possível estar cheio da palavra sem o Espírito? A unção é outra coisa, é uma coisa que está fora da palavra, é um negócio. Não sei que negócio é esse. Como pensar isso? Se eu falo em línguas toda vez que oro, qualquer susto que eu tomo, quando eu vejo, já estou falando em línguas. Eu estou vivo aqui porque a graça de Deus me cobriu com o dom da fé. Há 30 anos atrás, quando a medicina dizia que eu era um homem morto, e para espanto da medicina, aqui estou eu. E não foi por outra coisa, senão pelo dom da fé que vem do Espírito de Deus. Como pensar isso se nós temos multiplicado discípulos em 5 continentes dessa terra? Com que poder o fazemos? Não pensem, amados, que eu estou defendendo a mim ou a meus companheiros. Não pensem isso. Eu quero defender aqui aquelas coisas que eu devo dizer.